E aí, galerinha do 9º ano, como é que estão as coisas? Tudo bem? Voltamos aqui com o projeto SAS, aula online. Vocês na casa de vocês bem protegidos e a gente aqui também fazendo o possível para se proteger, tá? Meu nome é professora Eveline e hoje a gente vai ver a aula relacionada aos compostos orgânicos. Nas últimas aulas nós tínhamos visto a água, tá? O composto inorgânico, e agora a gente vai passar para os compostos orgânicos. O que significa ser um composto orgânico? Que a gente vai ter o carbono na composição desses compostos, tá certo? E a gente vai começar no capítulo 3 com os carboidratos. Carboidratos, geralmente, a gente pensa neles como os vilões. Não sei se vocês já viram, mas existem muitas dietas chamadas low carb. Que é isso? Tirando o carboidrato, zerando o carboidrato da dieta, né? Carboidrato fora. Só que isso também não é vantajoso. Por quê? Porque enquanto seres humanos, nós precisamos de muitos nutrientes. E se a gente tiver uma dieta bem balanceada e variada, a gente não necessita remover nenhum desses nutrientes, tá? Então isso aqui é um nutriente essencial. E aí a gente vai ver algumas funções desses nutrientes. Então vamos lá, carboidratos e suas funções. A primeira ligada a essas funções vai ser quem? O fornecimento de energia. Os carboidratos, eles são fonte de energia e a maior parte deles, uma boa parte deles é fonte de energia imediata, né? A gente tem principalmente a glicose, tá? Ela é uma fonte de energia imediata. Vou até dar um exemplo a vocês. A pessoa está na academia, aí ela estava fazendo atividade, só que ela não comeu o suficiente, então ela não tinha energia suficiente e aí ela passou mal. Na academia tinha uma cantina onde a gente encontrava 2 produtos básicos, assim, entre aspas. Doce, em barrinha, pequenininho, e tinha a coxinha. Os 2 vão ser carboidratos, né? O que é que você ofereceria para uma pessoa que está passando mal, que precisa de uma energia imediata? O doce ou a coxinha? Um monte de gente está aí levantando a mão, estou vendo, dizendo coxinha, coxinha, né? Mas não pode, não pode. Por quê? Porque a coxinha, ela é um carboidrato complexo, ela é um carboidrato que ela precisa de ser digerido, tá? A gente vai ver os grupos de carboidratos e aí vocês vão entender essa complexidade. Então, por ser um grupo de carboidratos tão complexo, a gente não consegue utilizar a glicose desse carboidrato de imediato, tá? Ele vai ter que primeiro passar pelo que a gente chama de digestão. Já o pedacinho de doce, ele vai fornecer a você a glicose imediata, né? A glicose que já está pronta lá só para ser consumida. E como a gente percebe, a glicose ela é muito solúvel, então ela tem uma entrada muito rápida nas células. E aí a pessoa consegue se recuperar, né? Não vai mais passar mal. Que geralmente quando acontece isso, a gente chama de hipoglicemia, uma baixa de açúcar no sangue. Quando a pessoa passa mal, por quê? Porque não se alimentou direito, porque não teve os cuidados devidos, tá? Então, é uma importante fonte energética. Segundo, fonte de reserva. Eu não sei se vocês sabem, mas os carboidratos, também chamados de glicídios, eles vão se estocando sob a forma de lipídios com o tempo, se você tiver muito carboidrato no seu sangue, tá? E aí esse estoque vai acontecer e aí você vai utilizá-lo como fonte energética, tá? Ele vai ser uma fonte energética depois da reserva. Por enquanto, ele é reserva e depois fica como fonte energética, tá? Depois disso, até a participação da estrutura ainda em certos seres vivos. Então, eu vou ter fonte energética, de reserva e estrutural. Como é essa participação da estrutura em certos seres vivos? A gente vai ter relacionado principalmente a um carboidrato denominado de quitina, tá? A quitina, ela faz parte do exoesqueleto dos artrópodes. Então, isso aqui são funções básicas desses carboidratos. Então, eles não são utilizados só como fonte de energia, não. Temos ainda, como é que são esses carboidratos? O básico desses carboidratos é formado de carbono, oxigênio e hidrogênio, tá? A estrutura básica deles é essa. Então, a gente tem esses 3 componentes principais, esses átomos formando
os carboidratos, ou chamados também de glicídios. São classificados como monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Isso aqui, essa classificação, ela vai depender tanto do tamanho quanto da organização desses átomos. E aí, quando formos ver esses 3 grupos agora, a gente vai ter uma noção de quantidade de carbonos que a gente tem, de como eles se organizam, como é a estrutura de cada grupo desse, ok? E detalhe, a unidade básica de todos os carboidratos são os monossacarídeos, que são, no caso, é um dos grupos, né, dessa classificação. Mas se a gente perguntasse qual a unidade básica de um carboidrato, o que é a base de um carboidrato? É o monossacarídeo, é o açúcar mais simples, ok? Então vamos começar pelos açúcares mais simples, os monossacarídeos, tá? Primeiro, os monossacarídeos são os carboidratos mais simples, isso é muito importante a gente lembrar, a unidade básica. Muito solúveis em água, tanto que quando eu comparei a coxinha ao docinho, o docinho ele é a glicose imediata, então ele é um monossacarídeo, tá? São facilmente transportados para todo o corpo, a gente tem essa noção da glicose, que ela circula no sangue, tá? E podem ter de 3 a 7 átomos de carbono. No caso aqui, a gente tem as trioses com 3 carbonos, tetroses com 4 carbonos, pentoses com 5 carbonos, hexoses com 6 e heptoses com 7 carbonos. Então, eu posso sempre ter de 3 a 7 átomos de carbono em um monossacarídeo. Quando a gente fala em monossacarídeo, a gente tem a impressão de que assim, é só a glicose. Não, a gente tem outros monossacarídeos e a gente tem eles divididos basicamente em 2 grupos, tá? Um deles, que a gente nunca pensa muito, mas ele participa inclusive da função estrutural, né? Da estrutura. E da estrutura de quem, professora, que eles participam? Importantíssimo para a vida de vocês. O RNA e o DNA, tá? Esses 2, eles vão carregar na sua composição, cada um deles uma pentose. Quem são as pentoses? A ribose, no caso do RNA, e a desoxirribose, no caso do DNA. Então, são pentoses importantíssimas. Professor, e por que pentoses? Porque elas são constituídas de 5 carbonos. Onde que eu posso ver isso, professora? A gente pode observar aqui, ó. Começando daqui, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? No RNA, no caso, e no DNA, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também, tá? Então, a gente tem 2 monossacarídeos formados por 5 carbonos. E eles têm função estrutural. Temos ainda as hexoses, tá? Hexoses já significam que eu tenho 6 carbonos. As hexoses, elas já têm função energética, tá? Elas fornecem energia para o corpo. Um deles é a frutose, né? Encontrado na maior parte das frutas. E aí, essa frutose, no decorrer do metabolismo, o resultado dela é a glicose, tá? A própria glicose. E por último, a gente tem a galactose. A galactose, ela não aparece sozinha, não, na natureza. Ela sempre vai aparecer ligada a outro monossacarídeo, que é a glicose, tá? Ela vai ter essa ligação. E aí ela vai ser o açúcar do leite, a gente vai ver aqui. Então, essas são as hexoses mais importantes no caso, tá? Frutose, glicose e a galactose, que não se encontra sozinha. E aí a gente passa aos disacarídeos. Quem são esses disacarídeos? Eles são formados pela união de 2 monossacarídeos, tá? Então, eu tenho 2 monossacarídeos quaisquer. Por exemplo, frutose, glicose. Glicose e galactose, ou glicose mais glicose. Então, a gente vai ter esse rearranjo. E como é chamado o nome da reação que une esses monossacarídeos? Ela é chamada síntese por desidratação. Então, eu vou ter a síntese, eu vou ter a união de 2 monossacarídeos, aqui no caso, ó, onde eu vou ter, depois da união desses monossacarídeos, eu tenho a liberação de uma molécula de água.
Por isso que ele chama de síntese por desidratação, porque durante a união dos monossacarídeos para formar o disacarídeo, a gente libera uma molécula de água, tá? Vamos conhecer aqui. Pronto. Aqui nós temos os tipos de açúcares disacarídeos formados. Eu vou ter sacarose, lactose e maltose. E quem é que vai formar a sacarose, por exemplo? A glicose mais a frutose. Isso aqui são 2 monossacarídeos que unidos formam a sacarose. Um exemplo, a gente tem a fonte, né, a cana-de-açúcar. É um exemplo que vai nos fornecer sacarose. Então, quando você tem na sua casa aquele açúcar lá branquinho, olha o que a gente tem aqui, né, que é removido da cana-de-açúcar. Só que ele é totalmente modificado e ele é industrializado, por isso que ele fica naquela coloração. Mas se ele ficasse natural, ele ficava escurinho. A lactose, lembra que eu falei que a galactose nunca aparece sozinha, portanto, a galactose ela só vai aparecer junto com essa molécula de glicose, formando um disacarídeo, tá? Quem é o disacarídeo? A lactose, o açúcar do leite. Tem pessoas que não podem beber leite, por quê? Porque tem a intolerância a esse tipo de açúcar, a esse carboidrato. Ah, professora, tu falou primeiro carboidrato, depois falou glicídio, agora está falando açúcar. Muito bem. Açúcar, geralmente, era a denominação geral dos carboidratos. Por que deixou de ser chamado de açúcar? Porque nem todo carboidrato é doce, então a gente evita de chamar. Mas esses aqui são, tá? Inclusive, a sacarose ele é o mais doce de todos. Temos ainda a maltose, tá? Que ela é formada pela união de 2 glicoses. A maltose, ela está no malte, né? Que é utilizado muito para a confecção de bebidas alcoólicas, como a cerveja, no caso. E aí a gente tem a união de 2 glicoses. Aí a pessoa fica dizendo assim, ah, mas não tem problema, eu sou diabético, mas eu posso beber. Será? Por quê? Porque justamente a gente vai ter esse tipo de açúcar nessa bebida. Então, na realidade, a maior parte dos alimentos é rica em carboidratos, tá? Só para vocês terem noção. Então, para a gente se livrar deles é meio difícil. Por quê? Porque ele é uma presença constante na nossa alimentação. E aí, por último, temos a coxinha, né? Não, a coxinha não, é o polissacarídeo. No caso, a coxinha, ela é produzida com polissacarídeo, tá? Então, por isso que eu falei que naquela hora da academia a gente não podia comer a coxinha, porque ela ainda tem que ser digerida, porque ela é um açúcar bem complexo, tá? Ela é um carboidrato complexo. Então, no caso aqui, esses carboidratos são formados por vários monossacarídeos unidos entre si, né? São cadeias enormes de monossacarídeos. Portanto, esses polissacarídeos, eles são estruturas idênticas, eles geralmente são estruturas idênticas formadas e são chamados de monômeros, ok? Essas estruturas pelas quais eles são formados. E uma parte importante, os monossacarídeos e os disacarídeos, eles são solúveis em água, super solúveis, então significa que eles vão se desmanchar em água, eles vão se dissolver. Já os polissacarídeos, eles são insolúveis em água, né? E essa insolubilidade, ela traz uma vantagem para algumas situações. Por quê? Porque por não se desmanchar, não utilizar água para se desmanchar, para se dissolver, ele é armazenado como molécula energética, sem a necessidade de acúmulo de água, né? Mas isso também pode ser uma desvantagem, porque se você acumular muito polissacarídeo, ele vai se acumular principalmente nas regiões e a gente vai aumentar a questão, vai ter uma questão de aumento de peso, ok? Justamente por conta dessa vantagem aqui, que é uma vantagem energética realmente, porque ele no futuro ele serve de reserva, né? Mas a gente precisa gastar, tá? Nós temos 2 tipos básicos de polissacarídeos. Temos o polissacarídeo de reserva e o polissacarídeo estrutural. E aí a gente vai ter tanto polissacarídeo de reserva de origem vegetal e animal, quanto polissacarídeo estrutural de reserva animal e vegetal. A gente vai ver aqui. Primeiro deles, a gente vai ver o polissacarídeo de reserva, chamado amido, né? O amido é a principal substância de reserva da célula dos vegetais. Onde que eu encontro? Na batata. Encontro amido na batata.
né? E outras alguns troncos, algumas outras raízes, ok? E aí ele é formado por várias moléculas de glicose. Então, quando eu quebro o amido, o resultado dele é o quê? Glicose. Então, a gente vai ter amido no pão, amido... Tem pessoas que evitam comer, né, esse tipo de carboidrato. Por quê? Porque ele demora mais a ser, como é que eu posso dizer, digerido por conta da cadeia de monossacarídeos. Mas esse aqui é o principal açúcar de reserva. E quando a planta precisa de glicose, desculpa, quando a planta precisa de glicose, o que acontece? Ela usa o amido, quebra e utiliza a glicose do amido, tá? Polissacarídeo de reserva, o outro é de reserva animal. É a principal substância do armazenamento da célula animal, formado por várias moléculas de glicose. No caso aqui, onde é que esse polissacarídeo ele é armazenado? Desculpa, gente. A garganta seca. Ele é armazenado no fígado, tá? Quem é que faz esse armazenamento? Quando se percebe que a quantidade de açúcar no sangue ela tá alta, né? Tá aqui a corrente sanguínea, tá? O açúcar, no caso o fígado. E aqui a gente tem outra situação. Vamos falar primeiro dessa aqui. Grande quantidade de glicose, eu tenho circulante no meu sangue. O que é que o fígado faz? Ele vai armazenar na forma de glicogênio. Quem é que vai auxiliar nisso? Uma substância produzida pelo pâncreas, a insulina, tá? Então, quando eu tiver grande quantidade de glicose circulante, a insulina vai auxiliar na transformação dessa glicose em glicogênio, que vai ser armazenado no fígado. Tendo essa reserva no fígado, todas as vezes que eu precisar de energia, por exemplo, não deu para comer determinado horário, mas eu também não vou desmaiar, não vou morrer. E aí o que é que vai acontecer? Existe outra substância que no caso é chamado de glucagon, que também é produzido no pâncreas, que quando percebe-se que a glicose está baixa no sangue pela falta de alimentação, o glucagon produzido no pâncreas pega o glicogênio do fígado e quebra ele de volta em glicose. Então, naquele momento, a tua fome ela vai passar. Justamente por isso, você vai comer depois, logicamente. Mas como você tem reserva de glicogênio no fígado, esse glicogênio ele vai tentar manter estável a quantidade da tua glicose no sangue para que você consiga desenvolver o resto das atividades e você tenha energia para isso, tá? Então, revendo o conceito. A insulina transforma a glicose em glicogênio no fígado e quando você necessita da glicose de volta, vem o glucagon e transforma o glicogênio em glicose, de volta para o sangue, tá? Tanto o glucagon quanto a insulina são produzidos no pâncreas. São dois hormônios produzidos no pâncreas, ok? Continuando. Agora a gente vai passar para os polissacarídeos estruturais, que participam da estrutura, tá? Então participam da composição, da organização do ser vivo. Nesse caso aqui a gente tem a celulose. A celulose é uma substância orgânica mais abundante na face da Terra, na natureza, tá? E ela forma o quê? A parede celular das células vegetais. Aqui a gente tem a celulose, né? E depois dessa celulose tratada, ela se transforma em papel, ok? Então isso aqui faz parte da estrutura da parede celular. Temos ainda outro polissacarídeo estrutural, só que esse aqui é da parte de, como é que eu posso dizer, de seres animais, no caso, e é a quitina, tá? A quitina ela é um polissacarídeo que faz parte da estrutura do exoesqueleto dos artrópodes. Tanto que eu coloquei aqui um processo que vocês já conhecem chamado muda, né? Onde eu tenho aqui nessa região um exoesqueleto de um gafanhoto,
né? Ele está trocando, ele está fazendo a muda. E aí, esse esqueleto externo é formado também de quitina, tá? E aí, logicamente, se ele trocou é porque ele não cabia mais aqui dentro, esse exoesqueleto ele é fixo, então ele necessita dessa troca. E outro exoesqueleto vai estar sendo construído em cima do corpo dele para protegê-lo, tá? Ele utiliza como proteção. Mas a quitina ela também é encontrada na parede celular dos fungos, tá? E mais uma observação. O polissacarídeo estrutural celulose, ele não tem digestão. A gente não tem a digestão. O animal não faz digestão. Por que a gente não faz digestão do polissacarídeo estrutural celulose? Porque nós não produzimos uma enzima chamada celulase. Então, todas as vezes que você comer algo que tenha celulose, no caso, você não vai fazer a digestão. Aquilo ali vai te ajudar só com relação a fibras, né? Para poder ter o sistema digestório, no caso, trabalhar bem, tá? Ah, professora, mas os ruminantes, quem são os ruminantes? As vacas, cavalos, eles comem plantinhas, folhas. E como é que eles fazem isso? Se você acabou de dizer que os animais não fazem a digestão da celulose, realmente eles não fazem, né? Eles vão ter no intestino deles uma porção chamada rumen, tá? Não é bem no intestino, é no aparelho digestório. No rumen, o que é que eu vou ter? A presença de micro-organismos que digerem a celulose, porque esses micro-organismos, protozoários e determinadas bactérias, eles vão produzir a celulase. Então, eles têm a celulase para poder fazer a digestão da celulose. Então, é por isso que os ruminantes, eles conseguem utilizar determinadas substâncias da alimentação deles, que é vegetal, tá? Justamente porque eles possuem nessa região, na região do rumen, esses micro-organismos que conseguem produzir a enzima que quebra a celulose, que digere a celulose, que é um polissacarídeo, então é uma molécula enorme, tá? Então, é isso. Muito obrigada pela paciência, presença. Muito bom entrar na casa de vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.